É isso aí, gente. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do 36. Atos, fica logo depois dos Evangelhos, logo depois do Evangelho de João. Atos 2, a partir do 36, diz assim: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Isso é o finalzinho da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, e aí falavam que eles estavam bêbados. E logo depois disso daqui, 3.000 almas, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. 3.000 almas se renderam ao Senhor. Uma pregação onde Pedro falou muita coisa, mas esse finalzinho é uma parte que me chama bastante atenção, porque depois de Pedro tanto falar, na verdade não era Pedro com o talento de discurso que Pedro tinha, porque Pedro era um pescador. Que talento de discurso Pedro poderia ter? Mas Pedro usando os argumentos que o Espírito dava a ele, sendo usado pelo Espírito Santo. Logo após, se você ler antes, Pedro não conseguia convencer ninguém de que Jesus era o Cristo. Pedro não conseguia convencer nem a ele mesmo. Mas aí, de repente, como um vento impetuoso, vem pelos quatro cantos, e aí Pedro, cheio do Espírito de Deus, começa a falar, e 3.000 almas se convertem. Mas tem uma pergunta, aqueles homens eles ficaram constrangidos e perguntaram: o que faremos? Porque agora que nos é revelada a verdade, agora que nós sabemos, porque é o Espírito Santo quem convenceu aqueles homens, assim como foi o Espírito Santo quem nos convenceu e nos convence todo dia que Jesus é o Cristo, que devemos nos arrepender e que devemos nos entregar a Ele por inteiro, sem reservas. É o Espírito Santo quem faz isso. E aí, constrangidos, nós ficamos igual a esses homens e perguntamos: então e agora, o que faremos? Muitos de nós pergunta isso agora. Caramba, eu sou pecador, eu sou todo errado. E aí, mais um domingo, mais uma vez eu estou aqui na igreja. Mas eu estou aqui porque tem que estar aqui, eu estou aqui porque é domingo, então é dia de vir aqui. Deu 7 horas, eu tenho que estar na igreja. Ou eu vim aqui porque eu reconheço que eu preciso adorar a Cristo junto com meus irmãos. E muito de nós se faz essa pergunta e diz: e agora? Eu estou aqui, e o que faremos? E aí Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós. Arrependei-vos. E Jesus vai salvar vocês. E essa promessa diz respeito a cada um de nós, e a seus filhos, e a quem Deus chamar. Amém? Que nós possamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos de Cristo, e sem Ele nós não somos nada, nós não somos ninguém. E Ele é tudo em nós, por todos. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, meu Pai, Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar contigo, junto com meus irmãos. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor dar a nós essa ousadia e esse privilégio de poder falar diretamente contigo e te chamarmos de Pai. Senhor, antigamente nós teríamos que trazer uma série de coisas, fazer uma série de rituais para poder nos achegar a Ti, e na verdade nós, pessoas comuns, não poderíamos nem chegar na Tua presença. Nós entregaríamos tudo isso para um sacerdote poder falar contigo. Mas aí Jesus Cristo, o sumo sacerdote, vem, ouve as nossas preces, ouve o nosso clamor, e Ele não fica
apenas como intermediário, Ele nos une a você. E aí nós somos um contigo, assim como Ele é um contigo, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Nós não entendemos, nós não reconhecemos, e muitas das vezes nós ignoramos esse privilégio. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, vem com o teu Santo Espírito revivificar, reanimar, reacender a chama que o Senhor acendeu. Pai, que seja teu Espírito em nós. Que cada palavra dita, que cada louvor cantado, cada atitude tomada, Pai, que tudo que aconteça nesse lugar seja para a honra e glória do teu nome, exclusivamente para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado a cada instante. Senhor, receba a nossa adoração. Pai, gera em nós um coração rendido, arrependido e entregue totalmente a Ti. É o que te peço, já te agradecendo, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Jesus. Glória a Deus. Continuar adorando ao Senhor. Pedindo ao Senhor que sonde nossos corações. Pedindo ao Senhor que quebrante nossos corações. Para que entendamos quem somos e quem Ele é. Por isso cante assim em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então fala pro Senhor. Que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, quebranta, Deus, quebranta o meu coração. Oh, transforma-me, transforma-me conforme a palavra e enche-me até que se ache só Ti. E então diga pra Ele: usa-me, Senhor. Sim, Deus, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abril no deserto,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, oh, oh, transforma-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Aleluias. Como o Senhor, Ele quer usar-nos para a sua glória. Nada foi por causa de nós. Tudo é por causa dEle, por causa de vidas, por causa da presença dEle, por causa da glória dEle, que precisa ser manifesta em nós e através de nós. Não é por causa de você, é por causa dEle. Tudo é por causa dEle e para a glória dEle. Aleluias. Aleluias. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, oh, e além das ondas olharei,
sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 e tu és meu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Tenho saudades, saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás de onde caí. E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se desviar. Te quero, preciso do teu
Mostra-me, Senhor, onde eu caí. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao teu primeiro amor, Senhor. Quero me apaixonar outra vez, Senhor. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao teu primeiro amor, Senhor. Aleluia. A igreja em Éfeso era uma igreja que era praticante das boas obras. Era uma igreja que tinha perseverança contra os falsos. Mas o problema da igreja de Éfeso é que ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Ela tinha se esquecido de onde o Senhor a tirou, de onde Deus a limpou. E só estava funcionando como um mecanismo. Quantos de nós estamos assim, funcionando como um mecanismo? Aí vem o Covid e desestrutura tudo. Mexe com toda a estrutura de igrejas, de trabalhos, nos tira o chão, para que entendamos que não é só de pão que viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Para que entendamos que o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida. Para que entendamos que o pão nosso de cada dia não é dado somente nos cultos, mas é dado a cada dia, que é o pão da presença, que é o pão Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus. E para quem iremos nós? Para quem iremos nós se só Ele tem as palavras de vida eterna? Que voltemos às primeiras obras, que voltemos ao arrependimento, que voltemos ao Senhor, que voltemos ao Senhor. Então declare isso em nome de Jesus. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida. Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti.
Pra onde iremos nós? Oh, Jesus. Pra quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras que alimentam a minha alma, que cura as minhas feridas. Vem com tua presença, vem com tua glória, vem com tua presença, Deus, sobre nós, aqui neste lugar, em cada casa, em cada vida. Vem com tua glória, Senhor, com tua presença. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu dás vida, Senhor. Ei. Só tu tens a cura. Oh, Espírito Santo, só tu tens o domínio de todas as coisas. Por isso nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Senhor. E em forma de cântico nós queremos pedir: enche-nos. Encha-nos, ó Deus. Encha-nos com mais de ti. Encha-nos com a tua graça. Encha-nos com o mover da tua presença, Senhor. Para que a nossa visão ela não esteja limitada ao físico, mas que olhemos, ó Deus, o espiritual. E vejamos, meu Pai, o que está por trás de todas essas coisas. E vejamos a tua mão que está acima de todas as coisas. O teu controle que está acima de todo principado, de toda potestade, de toda a mortandade que tem estado e assolado o mundo inteiro. Por isso que nós clamamos a Ti, Senhor. Por isso que nós clamamos a Ti. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens o consolo que pode mudar a minha vida, as nossas vidas, a vida de cada filho Teu que está nesse momento clamando a Ti. Por isso, Deus, visita com Teu mover. Vai transformando de dentro para fora, Pai. Vai trazendo vida de dentro para fora, meu Pai, em nome de Jesus. A Tua vida agora, Senhor. O rio de vida. O rio de vida. O rio de vida. O rio de vida esteja passando aqui nesse lugar. Esteja passando de dentro para fora agora. Quebrando toda a maldição em nome de Jesus. Quebra toda a maldição agora. Quebra toda a maldição agora. Quebra toda a maldição agora. Em nome de Jesus. Oh! O teu mover, Espírito Santo de Deus. Desfazendo as correntes do entendimento. Todas as correntes no entendimento sejam quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus. Sejam livres, sejam livres. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra quem iremos nós? Aleluias. Igreja, você pode se assentar por um instante, por favor.
Terça-feira, nós estamos colocando às vezes lá no Facebook, lá no YouTube e postando o link, né, dos nossos estudos. A Luli ainda está fazendo, né, o estudo de Daniel e vai entrar o último agora. Então, sensacional. O estudo está brilhante. A Luli tem feito coisas assim, nossa, Deus tem usado aquela menina de forma espetacular. Às quintas-feiras, estamos também com a live aqui na igreja, também fazendo nosso culto de adoração a Deus e com o nosso estudo bíblico também, porque é sempre um estudo, né? Sempre que lemos a palavra e que meditamos na palavra, é um estudo. Vai ser na quarta essa semana? Sensacional. 30 e todos anos de casado, né? Bodas, 25 anos de casado, caramba. Aí, será que um dia a gente chega em 25 anos de casado? Será que você me aguenta até lá? Jesus volta antes. Amém. Então, essa semana, na quarta-feira, estaremos celebrando ao Senhor e também comemorando as bodas aí do pastor e da pastora. 25 anos de casado. Você aguenta, hein? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amém. Por isso, estamos falando sobre... Ainda vai ser sobre salvação, estamos falando sobre salvação e tudo mais, mas aí a gente vai postando no Facebook, Deus vai provendo todas as coisas e o Senhor vai nos direcionando naquilo que Ele quer. Em algumas igrejas, em algumas denominações, eu não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é errado, Deus separou as pessoas de forma diferente, com linguajares diferentes, para falar de um mesmo assunto que Ele é Cristo. Nós temos um momento de falar de oferta, só que diferente de alguns lugares, o momento da oferta é a hora da pessoa dar a oferta. Mas nós entendemos um pouquinho diferente. Nós entendemos que a oferta não é dinheiro. Nós entendemos que a oferta que o Senhor quer é a nossa vida. E o dinheiro acaba fazendo parte de nossas vidas. Então nós ofertamos dinheiro também. Mas nós ofertamos amor, nós ofertamos tempo, nós ofertamos tudo que nós temos ao Senhor. E aí o Senhor usa a nossa vida para abençoar outras pessoas. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, agora no outro capítulo 3, a partir do versículo 6, nós lemos Atos 2, finalzinho da pregação de Pedro, e as pessoas perguntando para ele, e agora o que eu faço? Ele disse, se arrepende, entrega a tua vida a Cristo, e Ele vai fazer todo o mover. E no outro capítulo, no capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, não andou, saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera. Estamos falando de oferta, e olha que interessante. Pedro olha para um homem aleijado, que pedia esmola, e quando a gente fala de oferta, normalmente se entende dinheiro, e aí Pedro fala, eu não tenho nem ouro nem prata. E agora? Interessante, a pessoa chegar no momento de oferta e falar, vamos falar de oferta, e você fala, poxa, eu não tenho nem ouro nem prata, não tenho dinheiro. E se a oferta fosse só dinheiro, então nós estaríamos perdidos. E o que você tem ofertado ao Senhor? E o que eu tenho ofertado ao Senhor? Pedro ofertou algo àquele homem que mudou a vida daquele homem para sempre. Um dia o Pai ofertou a nós algo que mudaria toda a eternidade. Porque antes de você pensar em ofertar um valor, antes de você pensar em ofertar a tua vida, Deus ofertou aquilo de mais precioso que Ele tinha, que era o Filho unigênito. E Ele morreu para que você tenha vida. E morreu para que você tenha vida e vida em abundância eternamente. Então, da próxima vez que você pensar em oferta e pensar, eu não tenho nem ouro nem prata, você tem algo mais. Algo muito maior, algo muito melhor.
Algo que não vai ser corroído como ouro ou como a prata e vai ficar nesse mundo. Algo que quando as pessoas morrerem não vai servir para nada, porque ninguém leva nem ouro nem prata. Mas algo que vai durar pela eternidade, que é Cristo. Eles ofertaram a vida deles. Pedro ofertou a vida dele. E ele disse para aquele homem, não tenho nem ouro nem prata, mas é o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Cristo. Você quer Cristo? E essa é a oferta que nós temos para cada um nessa noite. Nós temos Cristo. Você quer Cristo? Eu oferto a minha vida para o meu irmão. E eu ofereço Cristo, porque eu não tenho nem a minha vida mais. Tudo que eu tenho é Cristo. Então que você possa ofertar a Cristo, que você possa receber a Cristo e que as nossas vidas serão mudadas, mas disso aí eu tenho certeza. Esse louvor, ele é um louvor muito bonito, a letra dele, ele fala muito ao meu coração. Porque uma coisa que a gente entende é que Deus nos chama os capacitados. Todos os discípulos de Jesus que foram chamados pelo Senhor, nenhum deles era capacitado. Todos tinham eram iletrados, eram arrogantes. Mas quando veio o Espírito Santo, capacitou a vida deles para que eles fossem luz por onde quer que eles estivessem. E foi assim que aconteceu. Então, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Deus te chamou, Deus chamou você. Talvez você olhe para você, eu olho para mim, a gente fala assim, eu sou tão pequena, né? Eu não tenho nenhum valor. Mas Deus, quando Ele me chamou, não é porque eu tenha valor, mas Ele deposita em mim valor. Ele olha para mim e deposita em mim valor e faz de mim um instrumento nas mãos dEle. Que você seja esse instrumento, em nome de Jesus. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus passos, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra e diz bom e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma missão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus passos, pois a obra é dele. Não, quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor.
vencedor. Você é um vencedor. Aleluia. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos feito andar altaneiramente. Tem nos feito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ainda que a gente olhe ao redor, a gente vê tantas desgraças, mas a gente vê que a Tua graça tem coberto as nossas vidas, tem coberto a nossa casa, tem coberto os nossos filhos, tem nos dado mais ainda vontade de te servir. Muito obrigada, Senhor. Seja adorado, engrandecido, exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, família. Bom vê-los. Graça e paz aos que estão também na internet, que estão nos vendo agora e também vão nos ver depois. Que a palavra do Senhor toque os seus corações e que a vida do Senhor seja a principal meta de cada um de vocês. É o desejo do meu coração. Nós acabamos nem conversando direito com a igreja, mas nós tínhamos esse cronograma de na quarta-feira nós fazemos o culto em ações de graças pelos 25 anos de casados nossos. Não vai ter bolo não, tá, gente? Foi tudo muito em cima da hora, a gente não ia nem fazer, aí em cima da hora a gente, vamos fazer assim, mas não vai ter bolo. Ô, Jesus! Mas aí nós vamos fazer o culto, porque nós queremos agradecer pela família, queremos agradecer pelo tempo que estamos juntos, que o Senhor tem nos permitido estar junto, e eu convido os irmãos a estar com a gente. A gente cancelou o culto de quinta-feira. Quinta-feira é feriado, Corpus Christi, então a gente pode levar o culto até meia-noite. Mentira, a gente não faz isso não. Mas venham participar com a gente. Nós temos um prazer muito grande nessa data. Eu estava lembrando esses dias que a nossa vida sempre foi voltada para os louvores, e a gente vai cantar alguns hinos que nós fizemos no nosso tempo de namorado, nosso tempo de noivado, nosso tempo de casamento. Não lembro nem quando foi, mas eu sei que nesse período todo em que a gente se conhece, nós fizemos algumas músicas juntos, nós tocávamos juntos, nós adorávamos juntos, praticamente foi a vida toda, pregando, falando do Evangelho e cantando. Por isso que a gente gosta de cantar. Quando eu era bem garoto, não lembro a idade, mas eu tinha uma impaciência no culto muito grande. Eu era doido para que acabasse o louvor. Quando começava a mensagem, eu era doido para acabar a mensagem. Mas quando eu comecei a compreender a essência do louvor e da palavra, eu gosto de ouvir as pessoas cantando, eu gosto de ouvir os instrumentos, eu amo adorar a Deus. Eu fico analisando as letras. Algumas letras, tudo bem. Mas eu fico analisando as letras e pensando no que Deus fez por mim, no que Deus tem feito por nós. E isso é importante. O louvor é importante, a palavra é importante. Nós queremos agradecer a Deus por esse tempo, pelos filhos, né, os outros filhos, pelos irmãos, os membros, amigos. Queremos agradecer por esta igreja, pela vida de cada um de vocês. Vocês são importantes para a gente. Zé está bonitão hoje. Louvado seja Deus pela vida do Zé e da Lídia. Vou mudar de assunto. Estão firmes aí, fortes no Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã, Daniela, que mora, acho que ainda no Espírito Santo. Irmão é fogo, sabe de nada. Mas a família dela pegou Covid, todos eles, mas já estão se recuperando. De vez em quando ela está assistindo a internet conosco, vocês têm noção de como eu fico alegre com a vida da Daniela. Nós temos pouco contato, nós tivemos pouca convivência, e Deus permitiu um acesso. E eu louvo a Deus por isso, isso é muito importante. Então, beijo. Mano, te amo. Hebreus capítulo 4.
a princípio do 1 até o 11. Eu quero só corrigir uma coisa que eu falei, como fica gravado na internet. Eu achei por bem corrigir. Eu tenho mania de ouvir as coisas e pegar pelo meio do caminho e lembrar, e quando eu ver eu estou falando. A minha cabeça ela é confusa às vezes. Mas glória a Deus, vocês me entendem. Mas eu queria trazer de volta o que eu falei, acho que no domingo retrasado, sobre uma missionária. Eu falei que ela era uma missionária que estava... Eu nem lembro onde é que eu falei, mas eu sei que eu falei no lugar errado. O nome dela é Nang. Eu queria que vocês até orassem por ela, porque ela é do Nepal. Eu não vou falar o resto do nome todo, porque é um nome, quase 1 quilômetro de nome. Eu sei que é Nang, quase línguas estranhas, né? Mas ela está no Nepal. Ela está presa ainda, ela não foi solta. Eu falei que ela tinha sido solta. Estava voltando. Quem está voltando é outra missionária que estava presa desde 2018 no Iraque. Essa está presa porque o seu patrão tentou estrupá-la. E ela o feriu com a faca ao ponto dele morrer. Então ele foi preso. Mas a proposta que eles fizeram para ela ser liberta, ela negar o nome de Cristo. E se ela negar o nome de Cristo e voltar a servir os deuses do país dela, ela é liberta. E aí ela não aceitou essa proposta e foram no pai dela, que é pastor de uma igreja muito grande no Nepal. E se ele fechar a igreja, ela é solta. E ele não fechou a igreja e a filha está presa. Então, essas coisas a gente precisa comentar. É algo que não vem de nós. Isso é fé. É entender que o caminho é o Senhor. Tá bom? Eu só queria trazer isso para os irmãos, porque na semana retrasada eu falei errado. E eu falei, eu preciso ver e ouvir direitinho o que o pastor disse da Igreja Batista do Parque São Basílio, para que eu possa trazer direito. E para os irmãos também poderem estar orando. Lá é uma igreja muito missionária, eles têm muitos missionários. E muitos têm passado por muitas lutas. Então, lembre dos nossos missionários, não só da Igreja Batista, mas de todos os missionários. Você também é um missionário do Senhor. Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, e repousou Deus de todas as obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Vamos orar? Pai amado, estamos diante do Senhor. O Senhor já conhece a minha oração. Como teu servo, eu novamente clamo a Ti, porque só o Senhor tem palavras de vida. Nós não temos para quem ir, nós não temos para onde ir. Aliás, nós não temos para onde ir, mas nós temos a quem buscar, para onde ir, para quem ir.
Por isso nós vamos a Ti, ó Pai. Meu amado Deus, eu te peço em Teu nome, que o Senhor firme a voz do Teu Filho, com o Teu Espírito Santo, anuncie a Tua palavra. Que Teu Evangelho seja, ó Pai, a coisa mais importante a ser ouvida neste momento. A Tua palavra, ó Pai, que destape os ouvidos de todos, Pai, a começar por mim. E que a nossa busca pela Tua vontade seja o maior desejo do nosso coração. Paizinho, sei que estamos nos dias muito difíceis, Pai, de se viver, de se conviver. Mas eu sei também, ó Pai, que o Senhor pode fazer coisas grandes e maravilhosas, ainda nesse tempo de desobediência, onde o mundo está cheio de achismo, cheio de pensamentos positivos segundo as suas vontades, onde o mundo olha para si mesmo e tem virado as costas para a verdade. Abra a boca do teu servo, ministra, ó Pai, a tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar um louvor que nós cantamos aqui. Guia-me para quê? Para quem tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Vocês perceberam o hino? Guia-me para que em tudo em Ti confie. Correto? E o restante? Eu cantei agora, não lembro. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. A continuação do hino e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Você já parou para olhar o mundo? Sinceramente. Eu sei que eu já tenho falado disso há muito tempo, mas eu queria que vocês parassem para perceber uma coisa muito importante. Olha para o mundo. Olha para a tua vida. Qual foi o momento que você pôde dizer assim, tive um ano de paz completa? Qual foi o ano que você pôde dizer assim, não tive dívidas, não tive sofrimento, não tive perturbações, não tive perdas, não tive complicações, não tive traições? Qual foi o ano? Olha para o mundo. Desde que o mundo existe e que eu me entendo por gente, eu ouço meus pais declararem e falarem que esse mundo está pior do que estava há um tempo atrás. Papai já dizia, o mundo está perdido. Nossa, as pessoas estão sem noção. Olha, os jovens estão... Quanto tempo a gente ouve isso? Eu ouço desde criança. Papai dizia para mim, falava assim, quando você tiver da minha idade, você vai entender o que eu estou falando. E eu falo a mesma coisa. Um dia vocês vão entender o que eu estou falando. Já parou para conviver, marido e mulher? Qual foi o tempo que vocês não tiveram briga? Quantos anos de casados é? Já perdeu as contas. Mas qual foi o tempo? Não estou... Entendo. Qual foi o tempo o ano que vocês falaram assim, não brigamos? Foi só lua de mel. Não existe isso. Não existe isso. Para entender que esses dias foram dias estranhos para a gente, porque a gente começa a amadurecer e a gente começa a olhar para trás e a gente começa a ver a nossa caminhada. Esses dias eu estava lembrando com uma colega lá do trabalho como que a gente ia para a igreja. No começo a gente ia a pé, depois nós compramos uma bicicletinha, e aí nós pedalávamos cada um a sua bicicleta, aí vieram as crianças, aí eu comprei uma cargueira, ganhei uma cargueira. Tieni me deu uma cargueira. Aí o Rafael ia na cadeirinha, Paulinho sentado na carga, né, porque era mala, negócio de carga,
e a Cristina atrás. E olha que eu ia para a igreja pedalando, levando todo mundo. Ia e voltava, não tinha tempo de chuva. A chave da igreja estava nas minhas mãos. Foi dado para mim. A gente abria, chegava cedo, arrumava a igreja. A gente era o último a sair, fechava a igreja, ia para casa. Quando a gente ganhava alguma coisa, pendurava tudo na bicicleta e levava para casa. Ia para a igreja de novo, voltava para casa. Tinha as nossas complicações. Nós moramos de favor. Eu fiz um monte de besteira. Fui praticamente sair de casa, depois voltei para casa. Depois a igreja nos deu uma casa, praticamente, comprou um terreno. Nós fomos ali construindo a casa. E cada vez mais o Senhor foi firmando os nossos passos na sua presença. Mas em todos os tempos nós tivemos sofrimento. Hoje nós conseguimos uma casinha, meu emprego praticamente é estabilizado, até que Deus queira. Agora virou empresária, né? Está fazendo caneca. E aí você diz assim, está tudo bem, não tem mais problema nenhum. E aí a gente recebe algumas notícias que é pior do que você não ter problema nenhum. E aí você, quando que eu vou ter paz? Quando que no mundo não teremos aflições? Quando que servir a Deus no mundo vai ser de um ganho extraordinário? Quando? Quando? A minha vida toda eu sirvo ao Senhor. Quando eu me entendi por gente, eu levantei a minha mão para Jesus e eu não quis outra coisa. Eu entendi o Senhor e eu nem conhecia a Bíblia direito. Eu li João 3,16 e eu repetia João 3,16. Quando eu consegui decorar aquele versículo, eu falei, é esse caminho que eu quero. Desde cedo, eu era criança. E eu comecei a brigar com os outros por causa da Bíblia. Eu já era brigão desde cedo. A minha vida toda foi servir a Deus. O propósito que eu botei no meu coração era de conhecer alguém do Senhor para continuar servindo a Deus, louvando, porque chegou uma certa idade que o meu irmão começou a tocar violão, e aí nós começamos a tocar violão também, e aí nós montamos uma banda dos irmãos, e aí era mó alegria aquele negócio da banda dos irmãos, né, coisa legal, e aí vinham as confusões, e sempre teve confusão, e eu falei, não, eu preciso ter uma esposa que também louve a Deus, e aí conheci, e a gente está no mesmo ministério até hoje, mas em todo tempo não tivemos descanso. Momentos de descanso tivemos, claro, não estou falando, sou bobo aqui de dizer que a gente não teria nenhum momento de descanso, momento de prazer, momento de alegria. Tivemos muitos, e temos muitos, mas quando é completo? Já parou para pensar nisso? Eu penso quando eu carregava essas crianças junto com a mulher na bicicleta, hoje eu não aguento andar. O carro está na oficina. Ô desespero, né? Poxa vida, vamos andando para a igreja? Vamos, glória a Deus, vamos embora. Trabalho às vezes subindo escada, descendo escada, sobe escada, desce escada, chega no final de semana. Aí vem uma pessoa lá para casa. Dudu não vai fazer macarrão hoje não? Pelo amor de Deus. Até para mexer o macarrão estava difícil. O tempo vai passando, a gente vai se esgotando, vai ficando difícil. A gente não consegue mais conviver com as pessoas. Já parou para andar de ônibus? Já parou para ver como é que está a molecada hoje? Já parou para conversar com as pessoas? É tudo eu. E nós já estamos assim também, primeiro eu, porque se ele fala primeiro eu também vou falar primeiro eu e que se dane o outro. Porque se eu não guardar o meu, ele não vai guardar. E aí entra uma guerra o tempo todo nessa guerra. Já parou para ver como que é esse mundo? As dificuldades que nós passamos. E aí o escritor aos Hebreus, ele começa a falar de um assunto que é o que a gente precisa esperar, desejar, proclamar, absorver e parar de olhar para o mundo como se fosse o melhor lugar do mundo. Ou o mundo fosse o melhor lugar do mundo, lógico, né? Ou se o que vivemos fosse a melhor coisa do mundo. Ele começa dizendo, versículo 1 e 2, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás.
porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Nós lemos na semana retrasada o capítulo 3. E a resposta para o que ele está falando é o capítulo 3. Porque o povo andou pelo deserto, viu os milagres, viu o que Deus estava fazendo, e eles não obedeceram. Quando nós olhamos para o deserto e para nossa passagem neste mundo, nós começamos a entender o que Deus está fazendo. Ele manda nós olharmos para o que estamos passando. O povo não saiu do Egito para passar no deserto, simplesmente para ir para uma terra boa. Mas eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, para que eles vissem o que era não servir ao Senhor, o que era estar longe do Senhor, para que eles passassem por provas, para que eles passassem por tentações, e fizessem a divisão, a diferença entre o que é estar no mundo, o que é peregrinar no mundo, e o que é ouvir Deus e obedecer Deus. Versículo 3 diz: porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Isso está lá em Salmo 95, depois se vocês quiserem ler, leiam esse salmo, ele é muito bonito. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que é repouso na Bíblia? Quando se fala de repouso na Bíblia, se fala de sábado. Se fala de descanso. Descanso de quê? Das obras. Do trabalho. Do ardor desta vida. Quando se fala em repouso, se fala em não ter mais fadiga. Não ter mais sofrimento. A Bíblia declara que Deus descansou de suas obras, porque já estavam terminadas desde a fundação do mundo. O que Deus fez está pronto, mas deu a mim e a você agora passar pelas lutas, pelas obras, para que você entenda que ainda há um repouso. Para que você entenda que Deus descansou e que você precisa descansar. Um dia você tem que parar, uma hora você tem que estabilizar. Um momento vai acabar essa vida aqui, e o que vai ser depois? E Ele está dizendo para mim e para você: ouçam a minha voz. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez em um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Eu vou explicar isso porque o livro de Hebreus é um livro difícil às vezes de entender. Mas o que ele está dizendo é que quando o povo chegou na terra prometida, Davi, depois de estar na terra prometida, falou novamente sobre isso. Não entrarão no meu repouso. Está no Salmo 95. Ele está dizendo isso depois que Deus disse que daria uma terra que mana leite e mel. Entendo, eu saio de um cativeiro, passo por uma tribulação no deserto. Aonde eu quero chegar? No repouso. Não é isso? Afinal de contas, eu passei por sofrimento. Onde eu quero chegar? Na promessa. E qual é a promessa de Deus? O repouso, a terra que mana leite e mel. Chegaram na terra que mana leite e mel. Quando foi que Israel teve paz naquela terra? Poucas vezes, pouquíssimas vezes tiveram paz.
Em suma, aquela terra era a terra que era necessário que eles tivessem por um tempo somente. Por isso que Davi novamente fala, resta ainda, então jurei. Isso, mas não é esse não. É o versículo 8, lá em Salmo 95, não sabe lá não. Não endureçais os vossos corações como na provação no deserto, como no dia da tentação no deserto. O Senhor está falando, como falou naquele dia, para aquele povo que já estava numa terra prometida. Em suma, como seus pais me negaram no deserto, vocês têm me negado hoje na terra que eu dei a vocês. E aí no versículo 9 ele vai dizer, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Não é esse lugar o nosso repouso. Esse lugar é passageiro. Eu pensei muito esses dias sobre isso. Eu falei, caramba, Deus nos deu descanso. Temos a nossa casinha, os nossos filhos criados. Oh, glória a Deus e aleluia. Aí você começa a ouvir as notícias e as complicações. Acabou? Não. Não acabou. Ainda não. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda há um lugar de descanso. Ainda há um lugar onde vai cessar todas as guerras. Ainda há um lugar onde não teremos mais sofrimento. Havia um dito, né, de alguns judeus que disseram que se converteram ao cristianismo, ao caminho, dizendo que não havia ressurreição. E Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se a esperança em Cristo está só nesta vida, somos os mais miseráveis que todos os homens. Ele está falando, não é para que você não faça as coisas, para que você não se esmere nas coisas. Já que Jesus vai voltar, que tem um repouso no céu, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou fazer mais nada. Eu vou relaxar a vida e esperar Jesus voltar. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a sua esperança que tem em Cristo aqui, ela continua lá. Porque se só está aqui, ela está por acabar. Porque você não acredita no lugar que ele tem para te dar. E se você não acredita no lugar que ele tem para te dar, você ainda está em trevas. Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se achegam a Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o amam. Dizer, eu vou para a igreja porque eu aceitei Jesus, eu gosto de Jesus, eu vou para lá. Eu vou para lá porque eu gosto dos louvores, gosto da mensagem, então eu vou para lá, eu aceito Jesus. Mas eu não acredito nesse negócio de céu, não. Você não se converteu, você não conheceu a Deus. Alguns entraram no meio dos evangélicos, dos cristãos, daqueles que estavam no caminho, para dizer e perturbar. Não tem ressurreição de mortos. Não há ressurreição de mortos. Depois que você morreu, acabou. E alguns ainda dizem que tua alma vai ficar vagando por aí. Você pode até crer assim, não tem problema nenhum. Mas não é essa fé que pregamos, não é isso que nós estamos dizendo, não é isso que está escrito, não é isso que vemos com aquilo que nós olhamos para o mundo. Um Deus criador e Senhor de tudo. Ele está fora e dentro disso tudo. Se ele está fora disso tudo, está dentro também, no final disso tudo, onde estaremos? Com ele, aonde ele está. Eu postei uma conversa do Paulo Júnior e do Marcos Evelyn no Face. A voz do Marco Evelyn é mó barata, né? Ele fala ele tem uma voz assim, aguda, né? Estranha. A minha voz também é estranha, então não tem problema não. Mas aquele homem cheio de prêmios, cientista notável, brilhante, dizendo que a ciência que presta é a ciência que vem de Deus. E ele fala de um bichinho que entrou aí, né? Um tal de coronavírus. E um cientista fala uma coisa, outro cientista fala outra,
e outro cientista fala outra coisa. Nenhum deles concordam entre eles. Cadê a ciência do mundo? Deus manda algo tão tenebroso no mundo, para o mundo olhar e ver que não tem conhecimento daquilo que eles acham que tinham conhecimento. Porque todo conhecimento pertence a Deus. E se a gente não conseguir entender que existe um Deus no céu, que está para guardar a tua vida em repouso eterno, não é dormir, não é não fazer nada. Tem gente que acha que vai para o céu para não fazer nada. Eu vou para lá para descansar, vou deitar numa rede com coco, com água e falar o anjo, né? Porque os anjos estão ao nosso redor aí para nos servir, né? Se ele nos serve aqui, imagina lá no céu, né? Vai que eu vou ficar lá na rede, lá, de um lado para o outro. Ô, Gabriel, faz o favorzinho, pega um mate geladinho para mim na geladeira lá dos céus. Gente, se nós formos para o céu, os nossos trabalhos serão completos e de maneira completa. O que não vai haver é tristeza e dor. Faremos com disposição e com prazer aquilo que Deus mandar. Por que há desgaste aqui? Porque o que Deus manda é pesado. Nós fazemos por causa do Espírito que está em nós. E aí nós obedecemos por causa do Espírito que está em nós. E aí nós vemos, caramba, eu tinha que ter obedecido a Deus. E aí pede perdão e anda no caminho do Senhor. Mas se não fosse o Espírito que estivesse em nós, nós faríamos como este povo. Nós negaríamos, nós não acreditaríamos na terra que Ele tem para nós. Morreríamos no deserto. Se não, vamos morrer no deserto ainda, eu não sei. Aonde está a tua fé? Está agarrada em quê? Guardada no quê? Na promessa? Se é na promessa, não é aqui, é lá. No céu é interessante, porque no céu as nossas lembranças, elas existem. Nós não vamos ficar sem lembranças. Não existe palavra na Bíblia que diz que a gente vai perder as lembranças. Só não vão nos causar dor. E eu vou falar um negócio para vocês aqui, mas para que vocês fiquem despreocupados, mas para que entendam. Quando você prega para alguém o evangelho, você quer tanto que aquela pessoa se converta, você fica triste porque a pessoa não se converteu, correto? Não fica? Eu fico. Eu fico triste, muito triste, quando você conhece alguém que ama muito e a pessoa está com a cabeça no mundo da lua e você fala, mas a pessoa não entende o evangelho. Lá no céu, você não vai ter mais esse peso no teu coração, de ter pregado e alguém não ouviu. Parece duro o que eu estou falando, mas lá no céu, toda essa dor que existe na nossa alma de querer mostrar a verdade, ela vai ser rompida pelo prazer de estar diante de Deus. Um prazer eterno, um gozo eterno. Lá nós compreenderemos porquê das coisas. Lá nós compreenderemos porque passamos pelas coisas. Mas não haverá mais pranto nem choro. Será completa e estável a nossa vida, sem dor, sem doença, sem maldição, sem perdição. A nossa vida será completa e a nossa família será aquela que está no céu. Só diante de Deus. Existe um tempo aqui na terra para que eu e você se renda aos pés do Criador. Porque vai acabar o nosso tempo. Quantos já foram? Ou você acha que você é eterno? Eu não vim trazer peso ao seu coração. Eu vim trazer entendimento. Existe um texto, e eu acho que é em Provérbios, que diz, em Provérbios ou Eclesiastes, que diz que é melhor estar na casa de luto do que numa casa de festa. A festa é muito bom. É muito legal a festa, só que na festa você não raciocina. Na festa você vibra, come o churrasquinho, né? Toda hora que o Zé vem, eu lembro de churrasco. Mas na festa você come o churrasquinho, toma sua Coca-Cola, está lá, uma alegria, todo mundo brincando. Mas no dia de luto, você começa a olhar para trás, pensar nas coisas, pensar na vida, pensar no tempo que você podia ter dado àquela pessoa que estava ali. Você começa a raciocinar e começa a ter lembranças. Então a tua cabeça começa a funcionar de uma maneira que você começa a perceber e a dar valor a outras coisas.
O que eu estou fazendo hoje é como se fosse num dia de luto, onde você para sentar e entender o que está acontecendo com a tua vida, o que vai acontecer com a tua vida, e depois disso tudo, o que acontecerá. É o momento de parar e raciocinar, é o momento de olhar e dizer, tudo que eu vou fazer agora, será que vale a pena? Será que é realmente importante ser feito? O mundo está passando muito mais rápido, as coisas parecem que estão fechando, as pessoas estão mais violentas, as pessoas estão mais egoístas, o amor está longe de tudo e de todos. Parece que Deus nem está presente. Os nossos cultos já não têm mais fervor. Eu lembro de como era quando criança. O culto parece que não tem mais fervor. Eu não estou falando daqui, não. Eu estou falando das igrejas. Os cultos parece que é só para o homem. É para mover o coração do homem, ou para dinheiro, ou para encher a igreja. Não é para pensar em quem adoramos, ou por que o adoramos. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda uma oportunidade. Resta ainda um lugar de paz. Um lugar onde teremos a face do Senhor, um lugar onde entenderemos todas as coisas. A continuação do texto. Vou ler a partir do 9 novamente. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Esse está falando de Jesus Cristo, quando entra nos céus. Aliás, ele já diz na terra, na sua crucificação, está consumado, tetelestai. Acabou. O que eu tinha para fazer, eu fiz. E ele entra no reino descansando. E quando ele está no reino celeste, ele se depara com um descanso que já tem, porque Deus já fez todas as coisas. E aí ele diz agora para mim e para você, versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo da desobediência. O desobediente não é aquele que faz malcriação. Não lembro das malcriações dos meus filhos, né? Lembro das minhas malcriações. Mas é desobediente com o papai e com a mamãe, lógico. Mas esse desobediente aqui, ele está falando daquele que desobedece a Deus, a voz de Deus. Aquele que não está preocupado com o que Deus está falando. Porque a nossa vida tem que ser regida pela lei de Deus, por aquilo que Ele determinou. E se eu não sigo a vontade dEle, eu sou desobediente. E qual é a palavra de Deus para o meu e o seu coração? Jesus. Jesus é a palavra que cumpriu todas as coisas. Quando Jesus entra nos céus, Ele agora olha para a terra dizendo, são meus, aceitaram o meu sacrifício, se converteram a mim, olharam para mim, entenderam que não poderiam fazer nada, entenderam que não poderiam alcançar a salvação, mas eu alcancei por eles e eles aceitaram o meu sacrifício, se tornaram obedientes. A obediência que ele está falando é exatamente essa, é de obedecer a Deus. Não está falando de uma obediência, claro, né? É a lei de Deus, obedeçam seus pais, honrem seus pais, não roube, não mate, não furte, não adultere. Mas quando eu entendo que a minha obediência a Deus está cumprida, essas outras coisas eu não faço. Ou quando eu faço, eu me arrependo porque eu entendo que eu desobedeci, não é as pessoas na terra, mas eu desobedeci ao Supremo, ao Eterno, a Deus. Quando eu maltrato alguém, eu não estou desmerecendo simplesmente a pessoa, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou agredindo a Deus, porque Ele disse para que eu não fizesse, e eu estou fazendo. Quando a minha mente para de olhar para a terra e começa a olhar para os céus, eu entendo quão longe nós estamos dele, e quanto nós precisamos deste repouso, e quanto nós precisamos sair deste sofrimento, mas por enquanto é necessário estar nele, mas olhando para lá.
Versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra do sumo sacerdote eu já disse, mas eu volto a repetir. O povo ia até aos homens de Deus, e os homens de Deus tomavam o pecado do povo. Só que o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, o que eles faziam? Eles primeiro se arrependiam dos seus pecados. Eles também matavam os animais para que os seus pecados fossem perdoados, para que quando o povo viesse, eles pudessem tomar os pecados e também orar por eles, pondo a mão sobre os animais que iam ser sacrificados. O nosso sumo sacerdote, o único, o nosso pastor, o que ele fez? Ele, sendo sumo sacerdote, ele trouxe o povo até ele, e agora ele se ofereceu ao povo como sacrifício e tomou em si o pecado do povo. Ele fez semelhante aos homens, mas sem pecado, para que a gente tivesse acesso a alcançar a misericórdia e achar graça, a alcançar misericórdia para que Deus olhasse para nós e por causa da nossa obediência a Ele, Deus tivesse misericórdia de nós e por causa da nossa aceitação do sacrifício, alcançasse agora, achasse graça, o favor de Deus. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando o Senhor voltar, eu espero estar com todos vocês lá naquele lugar. Eu não prego para poder encher a igreja e vocês sabem disso. Toda a minha mensagem e o que se prega aqui nesse púlpito é para nos alertar. Sempre foi para nos alertar. Sempre foi para que a sua consciência esteja completa em Deus, para que você olhasse para as Escrituras e dissesse: caramba, eu preciso obedecer mais ao meu Senhor e ao meu Criador. Eu preciso entrar neste repouso. Vocês lembram de Caleb, Josué e Caleb? Eles saem e vão em rumo ao deserto. Moisés manda 10 espias, 10, 12. 12 espias, 12 tribos. Manda 12 espias e eles vão lá olhar a terra. 10 vem arrasado, porque eles sabem que naquele lugar não tem repouso. A terra que manda leite e mel não tem repouso, tem guerra. Josué e Caleb não. Eu quero aquele lugar. Deus prometeu, é meu. Eles vão até alcançar. Do povo que saiu do Egito, só Josué e Caleb entrou, porque acreditaram, porque creram. Receberam não só o galardão terreno, mas o galardão espiritual. Hoje, eles estão lá, aguardando a mim e a você. Hoje, aqueles homens estão lá, aguardando eu e você. E imagina a festa que vai ser. Você já se imaginou abraçando com Moisés? Eu já. É só aqui na casa. Mas, gente, eu leio e vejo a história desses homens e vejo quanto eu estou longe. Já pensou? Para imaginar Paulo, a palavra, as cartas estão aqui, porque aquele homem deu a vida dele. Dá para entender isso? Vou querer abraçar Jesus, claro, mas eu quero abraçar os meus irmãos que sofreram pelo Evangelho, que amaram o Evangelho, que entenderam o Evangelho e que não tiveram dúvida daquilo que receberiam. Vou ler alguns versículos para a gente encerrar.
Não vamos enterrar nada, vamos enterrar a nossa carne para vivermos com Jesus. Eu já li que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Abre comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Já estou terminando. Nós vamos ler só mais 2 textos. Diz assim: porque muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês não têm noção de como isso é sério e como isso é doloroso. Você imagina, começa uma igreja espiritual, uma igreja, não estou falando um templo, porque as igrejas eram nas casas, não tinha esse conforto que nós temos. E aí se começa um trabalho, se começa a falar do amor do Senhor, e se começa a falar de galardão, se começa a falar da vida eterna, e aí vem entrando alguns, olha a continuação, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenais. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Nossa cidade está nos céus, Jesus está nos céus, e Ele vem nos buscar do céu. Você não vai até lá sozinho, Ele vem te buscar. Ele vem guardando você para subir, para que nada te destrua. Vocês lembram? Na passagem do Egito, quando o anjo passa pelo Egito, estava lá o sangue dele representado nos umbrais, porque quando veio a morte, estávamos guardados nele. Não sofremos o mal. Quando ele voltar e as coisas forem destruídas neste mundo, você vai permanecer. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Quem pensa que vai viver para sempre aí é doido, porque o nosso corpo está abatido por causa do pecado. Nós perecemos, nós ficamos doentes, nós enferrujamos. Pronto. Jesus amado, para ser conforme o seu corpo. Já leu isso? Para ser conforme o seu corpo glorioso. Quando Jesus ressuscita, e algumas pessoas têm dúvida disso, ele não só é Deus, mas como ele ressuscita o corpo dele, para que quando você estiver no céu, o corpo da carne, tanto que ele fala para os seus discípulos, toque em mim, toque em mim, toque em mim, mas ele é Deus, mas ele, para conviver conosco nos céus, o corpo dele vai estar lá, e um corpo glorioso, um corpo que passou pela parede, um corpo que estava aqui, estava lá, ele apareceu para mais de 400 pessoas, antes da sua subida de vez para os céus, ele estava lá glorioso com os homens, na terra. Então quando nós formos levados, você vai receber um corpo glorioso, acredito que sem barriga, sem orelha grande, mas se for assim também, glória a Deus que Ele sabe todas as coisas, mas é um corpo sem dor, é um corpo que não morre mais, acredito que seja superior ao começo de Adão, eu não sei, mas o que ele está dizendo é que não haverá mais dor, será um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 6, para nós encerrarmos. Diz assim, chegou?
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e eu paro aqui para dizer, quem ressuscitou com Cristo é aquele que aceitou o seu sacrifício. É aquele que não pôs ninguém entre Deus, ele e você. É Jesus, Deus, ele é o caminho. É esse que aceitou a Jesus. Não existe nenhuma passagem, não existe nenhuma obra, não existe ninguém, não existe nada além disso. É você e Jesus. Ele olha para as tuas obras e vê, essas obras não são boas. E aí, por você se converter, ele dá o seu Espírito para que você faça boas obras. Mas não é por causa das obras que você receberá galardão. É porque você se rendeu a ele e disse, Senhor, aceita o teu sacrifício. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, está falando dos céus, e não nas coisas que são terrenas, porque já estás mortos. Acabou. Você é um morto-vivo aqui na terra, porque a tua carne vai perecer, mas você vai ressuscitar. Estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, percebam, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos daqueles que não ouvem a voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Não é o pastor que está falando, é ele que está falando. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu sou da igreja desde criancinha, sou crente. Sou crente em Jesus, né? Porque crente até o diabo é. E também acredito em Jesus. É muito mais. Conheceu, ouviu. Mas não é o fato de dizer, é o fato de entender e querer estar com ele. Quando isso entrou no meu coração, e agora a luta se triplicou, porque você olha para o mundo e vê o que você quer alcançar no mundo. E é necessário que muitas coisas você alcance. Mas você diz para o mundo, você não é mais importante do que obedecer a Deus. E aí tudo aquilo que às vezes você planeja, nem tudo dá certo. E aí você diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Melhor é estar contigo. Tem uma palavra, eu não vou achar aqui agora, mas Paulo diz, é melhor que eu fosse estar com ele. Mas por causa de vós, eu ainda fico na carne. Mas melhor é estar com ele. Melhor estar com ele porque eu sei que lá o meu descanso é completo. Mas estar na carne é bom porque eu cumpro a vontade dele aqui na terra. Quando eu cumpro a vontade dele aqui na terra, eu o obedeço. Porque eu amo e entendo que ele é meu Senhor. E que ele há de me dar repouso e descanso eterno. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Eu vou orar. Eu queria que você fizesse essa oração com Deus. Muitas vezes eu não tive esse costume de perguntar se alguém quer aceitar Jesus, quer entregar a sua vida, quer se tornar uma nova criatura. E essa é uma decisão só sua, somente sua. E eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Mas se você fizer essa decisão hoje e quiser depois conversar comigo, eu estou à disposição. Por isso, feche os seus olhos nesse momento.
para conversar com Deus. Mas se você também quiser vir aqui na frente, eu também vou orar por você. Pastor, eu não sei nem o que eu vou pedir para Deus. Você não tem que pedir nada. Você simplesmente tem que dizer, eu me rendo, me entrego à tua vontade. Diz para Ele que você não sabe o que vai fazer, porque ninguém sabe o que vai fazer. Mas Ele vai te direcionando com o tempo, com a caminhada. Ele vai te dando direção, vai te dando as obras através do Espírito. Você não está fazendo um compromisso com a igreja. Igreja não salva ninguém. Igreja é uma instituição que os homens fizeram para poder as pessoas congregarem de uma forma mais coerente. Mas as igrejas se reúnem em cavernas. As igrejas, as pessoas que se converteram, se reuniam nas casas. Hoje, tem se reunido em prisões, em muitos lugares. A igreja tem se reunido escondida. Não tem música, não tem microfone, não tem momentos. É simplesmente oração, súplica e a degustação da palavra de Deus. Não se prenda a ninguém. Se prenda ao Salvador. Ele está presente. Você não precisa sentir nenhum arrepio. Ele está presente. Ele é presente. Ele é Senhor da vida. Quando você começar a caminhar com Ele, você verá como Ele é bom. No meio de tanta tribulação e dificuldade, você vai ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele muda o teu coração, o quanto a tua mente muda a direção. Pais e amados, estamos aqui diante do Senhor, falando daquilo que é teu, não do que é meu. O Senhor conhece o coração do teu filho e sabe o desejo que eu tenho de que todos, Pai, neste lugar aqui, e daqueles que estão me ouvindo, possam conhecer a Ti, Pai, verdadeiramente, e entregar os seus corações completamente a Ti, sem medo, sem restrição. Mas isso não é uma autoridade que eu tenho de fazer e convencer as pessoas daquilo que elas têm que fazer. Por isso clamamos a Ti, Pai. A palavra é Tua, o convencimento vem do Senhor. Derrama o Teu Espírito, Pai. Derrama nos corações. Traz vida e vida em abundância. Traz entendimento ao rebelde, ao obstinado, ao leproso, ao cheio de dúvidas, ao curioso, ao cheio de si, ao soberbo. Traz conversão, Pai. Traz entendimento. Muda a direção da vida. Paizinho, eu te peço, Pai, porque não há outro a quem devemos clamar. Somente a Ti. A Tua palavra é perfeita e é poderosa. Confia em Ti e entregamos todas as coisas nas Tuas mãos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vou empetar. E vou dar a bênção. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé, por favor. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a vida da igreja eleita, hoje e sempre. E aos que creem, diga: Deus abençoe a sua vida. Vão em paz.